Na boca eu esqueci. Pahana Batelial. Pahana Batelial. Elia. Você falou que você. Amém. Amém. Você falou que você chegou lá na sinagoga e você pediu para ser Hazan, e o cara mandou ser Hazan e você fez uma careta. Então, para a gente começar com bom astral, a piada conta o seguinte, que tinha um cara e ele era gago. Era gago. Mas ele era o campeão de vendas. Aí você pergunta como um gago pode ser campeão de vendas. Primeiro, o que que ele vendia? Então ele chegou numa empresa, numa gráfica, e falou assim, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Então, o que que vocês podem? Ele falou, olha, nós imprimimos aqui o Tanakh, lançamento, e a gente quer vender. Você topa? Topa, o que que precisa fazer? É simples, pegar uma mochila, passar porta a porta, antes da era portaria, e grades e tudo, passar porta a porta e oferecer para as pessoas a venda. Tá bom? Ok. Saiu o primeiro, saiu o outro, cada um levou uma mochila, levou uns 30 livros, mochila pesada, e o Gago saiu também com 30 livros. Passa 2, 3 horas, ele volta. E aí? Vendi tudo. E os seus amigos? Não sei, cada um com sua sorte. Aí fala assim, mas qual é a técnica que você usou para vender? Aí ele falou assim, eu cheguei na porta lá, bati a porta. Abriu uma senhora. Aí eu falei para ela assim, ó, boa noite, noite, senhora. Tô vendendo na a senhora quer comprar ou quer que eu leio ele aqui? Ela comprou na hora. E assim foi. Então, em 2, 3 horas, vendi tudo e agora eu quero minha comissão. Então, muito bom. Hoje, vamos começar, na verdade, e continuar a, a sugiá de ontem, porém, com uma pergunta. Uma pergunta e uma análise. Guimarães não é halachá, é a base da halachá. Na halachá, você vai lá e você vê a lei já determinada, concluída, certo? Concluída, sem muita discussão. Guimarães, alguns passos antes da halachá, onde ali tem a análise, a discussão e as versões, né? O que aconteceu? Depois disso, vieram Rishonim, Shulchan Aruch, e condensou tudo até a halakha. Por isso, quando a gente estuda Gemara, apesar que a gente está estudando a Torá Shebel Pé, que daqui, numa condensação maior, vai sair a halakha, depois você tem Rambam, você tem Bet Yosef, você tem Shulchan Aruch, até os dias de hoje. Aqui, nós temos uma certa análise primária. Isso é a primeira introdução. Segunda introdução, todo mundo sabe que nós temos Mishnah. Shishá, Sidrei Mishnah, né? Muitos costumam falar no final de Pesach, Echad Miodea, Shishá, Sidrei Mishnah. São 6 Darim, são 6 volumes, vamos chamar assim, de ordens de Mishnah. De Mishnah, cada ordem, cada seder fala de um tema. Um fala de Moed, que são as festas e as coisas mais cotidianas. Outro fala de Israel, fala das plantações, Ilhot Kilayim, Shvi'it, Shemitah, etc. Então você tem 6 volumes que ali você tem todas as Mishnayot. Porém, em paralelo às Mishnayot, nós temos Braitot. O que são as Braitot e de onde elas vieram? Rabi Uda Nassi, grande mestre Rabi Uda Nassi. Às vezes você vai encontrar ele como Rabi Uda ou como Rebbe, mas é o mesmo. Rabi Uda Hanassi percebeu que estava ficando muito difícil para os Yehudim a estudar Torá. Perseguições e problemas, e, enfim, dificuldades. Então as pessoas não iam na sinagoga, não iam no shiur, e isso colocava em risco a Torá Shebe'al Pé, porque a Torá Shebe'al Pé, tradução, a Torá passada
oral, sem livros. Então, como é que funcionava? Sentava o Rav, sentava os alunos, sem livros, sem nada, ele falava. Moshe Rabbeinu foi o primeiro. Moshe Rabbeinu escutou de Hashem, ensinou Yoshua, ensinou os sábios, ensinou todo o Am Israel, sem livros, sem anotações, inclusive era proibido anotar. Por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu falou, isso eu te dei por escrito, vai manter escrito. Torah Shebichtav. Está lá. O que eu te ensinei Be'al Peh, oralmente, você não pode escrever. Na linguagem do Talmud, do Midrash, Dvarim Shebichtav Iyata Rashai Lomar Be'al Peh, Dvarim Shebe'al Peh Iyata Rashai Lichotvam. Coisas orais você não pode escrever. Então surge a pergunta, Rabi Yehuda Anossi, quem deu permissão para escrever a Torá Shebe'al Peh? Se a Torá é passada de forma oral, uma palestra sem livros, então o Rav sabia tudo na cabeça e passava para os alunos, e assim, amanhã você é o Rav do teu filho, e assim, porque podia então Rabi Yehuda Anossi podia escrever as Mishnayot, que é Torá Shebe'al Peh. Então a explicação é que tem um passuco que fala Et la'asot la'Hashem eiferu Toratecha. Tem um versículo que fala, às vezes pode chegar um tempo que para fazer para Hashem, não com tet, com taf, é tempo, la'asot la'Hashem, um tempo para fazer para Hashem, para o bem de Hashem, eiferu Toratecha. Você tem que às vezes sair um pouquinho da regra, porque senão Yehudim iam perder Torah Shebe'al Peh e não iam saber como fazer as coisas. Veio Rabi Yonassi e falou assim, opa, esse versículo nos dá permissão, agora você tem que ser um homem grande que nem Rabi Yonassi, não é qualquer um que vai agora sair liberando leis. Veio Rabi Yonassi e falou, opa, eu entendo que esse passuco está falando na minha geração, onde que as perseguições estão muito grandes. Se eu não escrever a Torá Shebe'al Peh, amanhã não vou saber como fazer o Shabat. E aí, como é que fica? Tem aquela história que ele pediu para Hashem, foi dormir, quando ele acordou, esse foi o primeiro pastor que ele... Essa parte eu não sabia. Que parece que ele estava preocupado. Essa parte eu não conhecia. Hidush. Que ele estava super preocupado, o que fazer, o que não fazer, se já era hora ou não e tal. Ele rezou, foi dormir. E aí apareceu. Na hora, quando ele acordou, esse pastor, ele lembrou desse pastor. Foi a primeira coisa que ele lembrou. Essa parte eu não sabia. Foi um sinal que ele teve que estava na hora. Então, o Rabi Yehuda Anossi começou a coletar o que depois se formou o livro de Mishnah. Então ele pegou o que Rabi Akiva falou, o que Rabi Shimon falou, o que Rabi Gamliel falou, e organizou por temas, Brachot, Shabbat, Pesachim, Pesach, Korbanot, e vai. Porém, muitas dessas falas não entraram no livro oficial da Mishnah. E elas ficaram de fora. Por qual razão? Não sei. Uma das razões, talvez, é que algumas Braitot, elas vieram com versões diferentes. E aí, talvez estava em dúvida sobre o autor, ou sobre a veracidade da informação. Então, eu entendo que Rabi Yehuda Anossi, ele pegou aquelas coisas que claro, mesmo que tem machloket, Beit Shammai, Beit Hillel, Rabi Akiva, Rabi Tarfon, mas está bem clarinho. Sim, não tem sobra de dúvida sobre o que eu vou colocar no livro. Mas as Braitot, que são chamadas de Mishnayot, que ficaram de fora da coleção, elas têm um valor, elas têm um poder. Qual o poder delas? O poder delas é de fazer uma pergunta sobre a Mishnah, ou comprovar alguma alahá que foi falada por algum Rav. Então, o Rav Yehuda vai falar uma alahá, o Rav Shmuel vai falar uma alahá, e falar assim, eu tenho, como apoio, eu tenho um tal Braita. Mesmo que Braita não tenha o mesmo peso que Mishnah, mas ela entra no jogo, ela entra na Sugiyá. Qual o problema da Braita? Muitas vezes a Braita ela tem versões conflitantes ou versões diferentes. Um escutou assim, um leu assim, um entendeu assim, e quando chegou para Rabi Yehuda Anossi, não estava muito claro. E isso é um caso que a gente vai ver aqui agora.
Tudo isso aqui eu falei, porque nós vamos ver isto logo agora. Voltando ao que estudamos ontem. Sim. Uma pergunta, o Rabino Danassi, ele começou e terminou? Ou ele só começou Não, em ele, algum ele outro? compilou todos os Shisha Sidrei Mishnah. Então não existe o Braitot dele mesmo. Porque se ele... Porque tem Mishnayot dele, mas vai ter Braita Boa dele. pergunta. Não, pode ser Eu que ele não apareça em teria. Braita. Pode ser que ele apareça em Braita, que alguém falou em nome dele. Né? Muito bom. Agora, ontem estudamos uma pergunta. Importante a gente relembrar, porque agora a Gemara vai questionar isso. Ontem nós estudamos a questão de água que caiu no mikve e validou o mikve. Se for 3 lugim, tem machloket, 3 lugim. Vamos usar 3 lugim. Quanto é log? Tem machloket, se é 350 ml ou 590 ml cada log, 3 lugim, então é 1 litro ou 1 litro e 700, mais ou menos, né? Então, nesse caso, é, por segurança, se considera o menor, né? Não, machloket, Reb Chaim Noé e o Chazon Ish. Tá, mas aí é entre quanto? Você falou? Acho que é 350, 350, 355, uma opinião, a menor, Reb Chaim Noé, Ah, e Chazon Ish, acho que é 592 ml, uma garrafinha sim, de água perto. fazia. Isso é Então, um log. Isso é um logo. log. 3 disso, multiplica tudo em 3. Então, entre 1 litro E e 1 um litro litro e e meio. 800, por aí. Então, Por aí. se cair 1,5 litro, 1 litro e Se pouco, caiu 1 litro e 200, para uma opinião já está pastor, para outra não está. não. Com certeza. É. Aqui está falando lug, no plural lugim, uma medida da época equivalente a Não, isso aqui está errado. 0,3440 ml. Então, 0,3 Está na mil. página Quanto dá isso? 29 embaixo. 300 e poucos ml, para uma opinião. Aqui está E 0,3. Rabi Haim Chaim Noé. está 0,600 de acordo com razão. Então, Reb Chaim Noé fala, Chabad se apoia no Reb Chaim Noé, as coisas. É mais Shiur de segurança. Essa machloket de Shiurim Isso aí é uma machloket grande. Qual é o shiur de Kabeitzá? Kazait, 27 ou mais? Kebeitzá. E assim vai. Em várias, por exemplo, Kebeitzá, o Reb Chaim Noé fala que é uma medida, e o Chazon Ish fala que os ovos das galinhas antigamente eram maiores e não sei por que foi encolhendo. É o contrário da evolução da espécie. Assim ele fala. Por isso ele é da opinião que é o dobro, ou quase o dobro do Kabeitzá que a gente está acostumado a usar. E tem muita gente que segue o psaque dele. O Chazon Ish viveu no início, lá nos anos 50, lá no Israel. Ele tem uma autoridade de halakha para muitas pessoas. Nós costumamos diferente, mas tem uma opinião dessa também. Então, é mais ou menos entre 1 litro e 2 litros, tá? Mas vamos tentar usar 3 login, 3 litros para a gente ficar mais fácil para a gente entender. Quer dizer que nesse caso deve-se usar a quantidade menor. Para lachmir. Lachmir, talvez, pode ser que vai lachmir, muito bom. Então, a Gemara trouxe uma halakha do Rav, que falou assim, mikve ainda incompleto, né, que não completou 40 CA, caiu lá água, 3 logim, aquelas águas todas perderam o valor de mikve, certo? E caiu 3 logim completos de água. O problema é a machloket, e toda a discussão vai ser se entrou uma cor de vinho, um pouquinho de vinho, nesses 3 logim, nesses 3 litros. Agora eu tenho mais de 3 litros, só que com cor de vinho. Então, não passar, não ficou passul. O que entendemos? Entendemos que a cor alterada da água para o vinho, ela não invalida o mikve, certo? Aí a Gemara perguntou, mas temos também uma outra Mishnah que fala águas que foram colocadas ervas e plantas para fazer tinta e caíram no mikve, elas sim estragam o mikve. A Gemara respondeu, não.
ali as pessoas chamam de água de tinta, não sei, meitseva, água de tinta, água colorida. água colorida. Já que a nomenclatura é água, então Chachamim falaram fica pasul. Então, olha que situação. Você pode ter aqui uma garrafa vermelhinha, outra garrafa vermelhinha, essa é de vinho e essa é de tinta vermelhinha, essa fica pasul e essa não fica pasul. Por quê? Mara fala, essa é chamada de água colorida, água meitseva, e essa é chamada de vinho temperado. Acabou. Hamra, meziga, um vinho servido, vinho temperado. Por isso já muda, certo? Explicamos ontem que a Chachamim proibiram essa situação para as pessoas não começarem a fazer mikve de água mais chuvim, de água canalizada. Então, o que é proibido, o que fica proibido? Somente água. Tudo que não é água, ou se saiu do status de água, já não é problema. Então, se eu tenho aqui uma água misturada com vinho, já não está no problema. Muito bom. Isso é muito curioso, né? Porque o vinho tem água dentro na composição dele. Mas como é que ele vai ser chamado? Ele é vinho. Qual braço vai fazer? A Geffen, não, mas tem água. Ele não é água, ele é vinho. Ele recebe a... Mas tem água ali dentro dele. Tudo bem. O leite também tem água ali. Tudo bem, mas ele... Sim, tem. Quando você chega na loja e você fala assim, me dá uma garrafa de água. Ele não te dá uma garrafa de vinho e fala assim, olha, aqui tem 20% de água. Não. Tudo isso agora se tornou vinho. Mesmo que tá na Gemara, na época da Gemara, o vinho era muito forte, então eles tinham que dosar com água, é como se fosse um extrato. Se eu comprar um extrato muito forte de qualquer suco, eu preciso encher mais água para poder chegar num ponto certo. Se passar, vai perder. Se ficar menos, vai ficar muito forte. Então, o vinho, na época, não sei, cada concentração, ele te dá ele te dá o quanto de água você tem que colocar para ficar no ponto certo, né? Muito bom. Aí a Gemara falou, mas tem uma outra braita do Reb Chia. Mesmo que a gente escapuliu da pergunta da água da tinta, tá bom, resolvemos. Aqui é chamado de água, aqui é chamado de... Mas tem a pergunta do Reb Chia. Reb Chia trouxe uma braita. Vamos lembrar, braita não é força de Mishnah, mas é uma força para fazer questionamentos, certo? O que falou lá Reb Chia? Reb Chia falou assim, que mesmo água que se misturou com vinho e se tornou cor de vinho. Reb Chia fala que isso aqui atrapalha o mikve. Isso vai invalidar o mikve. Então isso aqui, Rabi Yehuda, como é que ele vai se encaixar com essa braita? Essa é a pergunta da Gemara. Como Rabi Yehuda, que falou que se mudou a aparência da água e essa água caiu no mikve, como ele vai se entender com a braita do Rabi Chia? Que Rabi Chia trouxe uma braita, Rabi Chia falou na braita que possele et mikve, morid et mikve, abaixa o mikve de sua kashrut. Já não está kasher. Como é que ele vai se entender com isso? A Gemara falou, não tem problema. Por que não tem problema? Ele fala assim, Rabi Chia vai na opinião de Chachamim. Rabi Chia fala que nem Chachamim. E Rabi Yehuda Amarav, fala que nem Rabi Yochanan ben Nuri. Vamos falar a opinião de Rabi Yochanan ben Nuri primeiro. E Rabi Yochanan ben Nuri fala, Hakol olech achar amaré. Tudo vai conforme a aparência do líquido que caiu lá. Se o líquido que caiu lá ele aparenta como vinho, ele não estraga o vinho. Chachamim, não, Chachamim já falam diferente. Qual é a braita que ele trouxe? Fala o seguinte, 3 lugim de água, Haser kortov echad. Está faltando um tiquinho de água para completar 3 lugim. Portanto, nós... Para 40 CA. Para completar 40 CA. Né? Ou para água... caiu no mikve. Para completar. Aí nós estamos falando aqui sempre abaixo de 40 Abaixo, CA. sim, porque acima, passou do 40 CA, você pode Não colar invade. 200 litros que não tem... Abre a torneira, traz na mangueira, não tem problema. Okay. O problema é quando a mikve ainda está a menos do 40. Eu ainda preciso um mikve kasher.
Não diz a Braita, tá? Cortou Cortou é uma medida pequena. 1/64. Certo. E que seria 60 ml, não sei. Talvez. Mas é bem pouquinho, tá? É bem pouquinho. Então, 3 log mais. Faltando pouquinho. Para aqui um minuto. Se essa água cair no mikve, ela atrapalha o mikve? Não. Por quê? Porque não, ainda não caiu o vinho. Ainda não caiu o vinho. É menos de 3 log. Menos de 3 log não é shiur para atrapalhar. Aí caiu lá, cortou viain. Caiu lá um pouquinho de vinho e completou, né? Completou para 3 log. Agora, se eu analisar a medida do log, tenho 3 log? Tenho. Tava faltando o Kortov, entrou o Kortov, completou para 3 log. Muito bom. Agora, essa mistura toda cai no mikve. Se eu analisar por líquido, eu tenho 3. Mas se eu analisar pela cor, parece mais vinho. Então diz a Mishnah o seguinte: o marem que mareyainu na flula mikve lo passou. Não estragou. E assim também 3 lugim de água com menos de 1 Kortov. Mesma história. Porém, entrou ali na fala Tohan Kortov Halav. Entrou ali um pouquinho de leite, aqueles 50 ml, 60 de leite. 60 ml de leite numa garrafa de 1,5 litro não vai alterar a cor para branco de leite, né? E aí eu tenho marem que é marem maim, eles estão parecendo que nem água. De verdade, eu não tenho 3 log de água, eu tenho menos. Mas o leite completou para 3 e está tudo parecendo que nem água. Na flor mikve, diz Chachamim, primeira opinião, lo paslo. Lo paslo. Faz uma pausa. O que a gente pode concluir daqui? Que Chachamim são da opinião de eu quero saber o quanto de água tem. Se tem 3, passou. Se não tem 3, acabou, não é passou. Completou e ficou colorido, ou não ficou, não importa. Certo? Muito bom. Então temos 2 histórias. Primeira história que o que caiu alterou a cor. Então, Chachamim falam, lo passou. Entendemos que cor alterada, menos de 3, com cor alterada, não atrapalha. A mesma coisa, menos de 3, com cor não alterada, também não atrapalha. Ok? Eu estou indo bedafka, eu estou indo devagar, porque agora a gente vai jogar a bomba. Rabbi Yochanan Ben Nuri fala, ele fala assim, olha só, eu tenho uma regra. Hakol olech achar hamareh. Tudo depende da aparência. Então vamos lá. Na primeira história, a aparência é de vinho. Não importa. Lo passou. Na segunda. Uma opinião. Hã? De uma opinião. Rabbi Yochanan Ben Nuri. Não, na verdade aqui ele concorda. Né? Eu tenho aqui 3 log de líquido que caiu lá, mas a aparência é de vinho. Muito bom. E na segunda história, que caiu um pouquinho de leite dentro da água. Como parece? Água. Tenho 3, completou para 3. Hachamim falaram, não importa, não fica passul, porque não tenho 3. Rabbi Yochanan fala, Hakol olech, achar hamareh. Tudo vai conforme a aparência. Opa, aqui eu tenho 3 litros de água. Aqui eu tenho 3 litros de água. Se eu tenho, não tenho 3 litros de água pura. Eu tenho 2,950 e mais 50 ml de leite. Mas esse tanto de leite, o que ele faz? Ele não altera a cor. Ele completa para 3. Então ele se torna agora o nome dele não é mais leite. Agora o nome dele é o quê? Água. Opa, estou com 3 log de água. Acabou. Esquece que entrou leite aqui, né? Esquece que entrou leite aqui. Eu considero que caiu 3 log de água.
Sendo assim, a cola lechachamaré, tudo vai conforme a aparência, então vai ficar pasul. Tá bom? Agora vem a Gemara e fala uma frase. Entendemos que Rabi Yehuda Amarav, ele é da opinião do Rabi Yochanan Ben Nuri, né? Que se tivermos 3 logim de água, 3 logim completos de água, 3 logim completos de água, que entrou lá um pouco de vinho e alterou a cor, isso caiu no mikve. Rabi Yehuda Amarav fala que não estragou o mikve. Peraí, Rabi Yehuda. Mas aqui tem 3 litros de água, 3 log de água. Vocês me desculpem se eu trocar para litros, é que. Mas dá para entender. Então, aqui nós temos 3 login de água completos e mais uma cor que mudou a cor. Deveria passar. O que Rabi Yochanan fala? Tudo vai com aparência. Então aqui eu não tenho mais 3 litros de 3 log de água, eu tenho 3 log de vinho. Vinho não estraga. E Rabi Yehuda vai nessa opinião. Mas lembra que eu falei que a Braita, às vezes, ela vem assim, duvidosa? A Gemara pergunta, você fala essa resposta, que é assim que é a explicação da Braita, Rav Papa. Rav Papa, ele tinha uma dúvida em relação a essa Braita. Essa Braita que Rabi Chia fala, que você está falando que Rav Yehuda vai de acordo com o Rabi Yochanan Ben Nuri, ele tem uma dúvida em relação a essa Braita. Qual é a dúvida dele? Vou falar belo pé, depois a gente vê lá dentro. A dúvida dele é qual é a história da Braita. Qual é a história da minha garrafa que caiu lá uma coisa, vinho ou leite. Se ela estava com 3 log completos, e aí caiu o vinho ou o leite, ou se ela não tinha 3 log completos, e o leite e vinho completou para 3. Agora vamos devagar. Como dizia meu avô, fala devagar para eu entender rápido. Muito bom. Meus filhos reclamam que eu falo devagar. Dá sono, Tata, você está dando sono. Então é para a gente entender rápido. Ele falava isso aqui em várias coisas. Ele falava isso aqui em relação, fala devagar para eu entender rápido. Porque, normalmente, como é que a gente sabe que a gente já mudou de direção? É quando nossos filhos, quando a gente não entende o que os filhos falam. Ou quando a gente não entende as músicas que eles estão ouvindo, né? Então, quer dizer que mudou a geração. Então, ele falava assim, fala devagar para eu entender rápido. E a mesma coisa ele falava em relação a dirigir. Eu vou dirigir devagar para chegar rápido. Quando eu era criança, eu falei, não estou entendendo. Porque se a gente acelerar, eu chegava... Não. Se você acelerar demais, caso Shalom, você pode ter um acidente, vai demorar ou 3 dias, ou uma semana, ou um mês, ou não vai chegar em casa. Então vai devagar, e ele andava assim a 60 por hora, e a gente ficava, mas assim, já tinha 70 anos. Então, vai devagar para eu entender rápido. Omeret Agmará diz, Papa, essa braita do Rabi Chia, eu fiquei na dúvida qual é a história original dela. Os log estavam completos e depois caiu a água, e o leite ou o vinho, as duas histórias, ou os log estavam incompletos, e aí o vinho e o leite completou. Isso vai fazer uma manafkamina tremenda. O que falou Rav Yehuda Amarav? Que Rav está indo conforme qual opinião? Será que Rav está indo conforme todas as opiniões? Não tem discussão? Ou se Rav está indo apenas com Rabi Yochanan Ben Nuri? E vamos lá. Diz a Gemara... Queimou? Não, mesmo que seja. Muito watts? É muito watts? Vou devagar. Diz a Gemara o seguinte. Rami Baye le Rav Papa. Rav Papa teve essa pergunta, ele ficou no Safek, qual é a Girsá, qual é a versão da Mishnah? De Mikvaot, essa Mishnah do vinho e leite. Depois Rav Papa, Rav, Tani Chaser Kortov Bereisha, Aval Shlosha Lugim, Letana Kama Pasli. Será que está escrito, será que a intenção da Mishnah é falar que estava faltando um Kortov?
Estava faltando um pouco para 3 lugim. Então, menos de 3 lugim de água, completando com um pouco de vinho ou um pouco de leite. E isso cai no mikve. Rabanan, Chachamim, vão falar que não tem problema. Por quê? Porque eu tinha menos que 3. Agora vamos fazer um diuk. Aval shloshá lugim. Porém, quer dizer, a versão da Mishnah seria menos que 3. Aí não é pasul. Por quê? Porque o que é importante para eles? Que tenha 3 log de água. Certo? Aval shloshá lugim. Se tiver 3 lugim completos, mesmo que caiu algo de vinho e mudou a cor, ou mesmo que caiu água, leite que não mudou a cor, talvez Chachamim vão falar que é pasul. Por quê? Por que Chachamim vão faltar na cama que é Chachamim? Por que vão falar que é pasul? Porque eu tenho 3 litros de 3 log de água. 3 log de água. Então vai ser pasul. Quer dizer, a Mishnah fala uma frase, entendemos a halakha? 3 logim menos um pouco incompletos, que completou com vinho e com leite. E se isso caiu, não atrapalha o mikve. Isso está escrito. Certo? Então, o que você entende? Que a halakha deles é nessa história. Mas se tiver uma mudança na história, que os 3 lugim já estavam completos, será que vai manter o mesmo din ou vai ficar pasul? Vai ficar pasul. E aí veio Rabi Yochanan para discutir. Beata Rabi Yochanan lemeimar. Rabi Yochanan vem e fala assim, não. Hakol olech echad amaré. Tudo vai de acordo com a aparência. Então, assim, se tiver 3 lugim menos um pouco, caiu lá vinho, completou para 3. O vinho é outra aparência, não é pasul. Entrou vinho, entrou leite e ficou branco, completou para 3, fica pasul. Porque eu tenho aqui água de 3, né? Então, Rav Yochanan vem discutir e dar uma regra completamente diferente. E aí o que a gente vai falar? Que realmente Rav, que falou que 3 lugim completos, que entrou lá o vinho e caiu no mikve, não fica pasul. Ele vai de acordo com quem? Ele vai de acordo com Rabi Yochanan ben Nuri. Discute com Chachamim. Deu para entender? Quer dizer, se eu usar a versão, a gente tem que ter aqui duas janelas. A versão Haser Kortov, que falta um Kortov, ou a versão sem, não está faltando nada, já tem 3 completos. Ok? Eu fiz o meu rascunho aqui, é só para mim. Na verdade, eu tenho para vocês também, mas depois... eu acho que não ficou tão bom, porque não saiu a tabela. Eu vou tentar melhorar isso aqui. Então, se eu falar de novo, se eu falar que a Braita está falando que não tinha 3 completos, e completou com vinho ou com leite, para Chachamim, não pode ser, porque não tem 3 de água. Acabou? Sim, o motivo aí é porque Não tem 3. ele não tem ele tem aparência de água, então é como se eu tivesse completado com água. Não, Chachamim fala ou não. Para Chachamim, A cor não é importante. menos de 3, Haser Kortov, e caiu... Porque eu vinha certeza que eu não completei. Hã? Essa é a lógica. Não. Se a gente falar assim, que Chachamim falam, primeira versão, que está faltando um cortov, está faltando os 50 ml para completar. Uhum. Nessa situação, Chachamim falam que não atrapalha o mikve. Se não tiver faltando os 50 ml, se tiver já com 3 inteiros completos, mesmo se cair vinho e mesmo se cair leite, e cai depois na... Se tiver faltando os 3 completos. Se não tiver faltando. De novo, se tiver faltando, o que eles falaram? Que estava faltando, entrou vinho, entrou leite, caiu no mikve, loposel. Por que loposel? A explicação que Chachamim vão falar é porque não tinha 3 log de água. Os sacarinhos, acho que é até mais fácil explicar com o leite.
Então tem menos, caiu o leite, tá com aparência de Não água, importa, não tem água. importa, Não tem o três, shiur. Muito bom. joguinho de Não tem o shiur de água. Não tem shiur. Muito mais, que a aparência muito, continua sendo de muito mais na aparência de vinho. Não tem 3 de água, acabou. Não tem 3 de água. Ok? Mas isso não possui. Vamos condicionar um com o outro. Não fica passul, porque não tem 3 de água. Agora vamos fazer o inverso. Tem 3 de água, e depois caiu o vinho. E depois caiu o leite. O que os Rahamim vão falar? Passou? Ah, mas parece com água, parece com vinho. Passou? É. Tá 3? Já Sim. tem 3? Muito bom. Aí vem Rabi Yochanan na Braita e na Mishnah e fala: não, eu quero ver o que caiu. Quero ver. Caiu água ou caiu vinho? Então, na primeira história, caiu vinho. Não é passou. Porque a aparência, Aparência de vinho. de novo, 3 log inteiros que mudaram de cor, mudou de status, mudou de din. No caso do leite, não mudou de cor, não mudou de status, não vai mudar o din. Ok? Então, tá, isso aqui. E aí, nosso Rav, agora vamos para a nossa Gemara. O nosso Rav, que foi questionado, o que ele vai ter que falar? Ele vai ter que falar que ele é da opinião do Rabi Yochanan ben Nuri, que tudo vai com a aparência. Ok? Isso é uma maneira de pensar. Uma maneira de analisar a Mishnah. Por quê? Porque ele deve ter recebido, que está escrito na dúvida, Haser Kortov ou não Haser Kortov. Ele interpreta que estava faltando Kortov, por isso os Rahamim falaram que não perde o mikve. Mas se tiver completo, aí o mikve vai ser perdido a qualquer história. E Rabi Yochanan ben Nuri vai discutir pela aparência. Muito bom. O Dilma, ou talvez, Tani Rav lo Tani Haser Kortov Bereisha. O Rav não falou de Haser Kortov Bereisha. Ou seja, a história original é uma quantidade de 3 log completos. Muda tudo. Antes, o original era 3 log incompletos. Nesse caso vai ser o din assim, no outro caso vai ser o din diferente. Mas agora não. Talvez a Braita lá está falando de Lotani Haser Kortov Bereisha. Não está escrito que está faltando Kortov. Então, o que é a história? Está completo. O cara está com 3 log. Em cima desses 3 completos, Caiu o vinho. caiu o vinho ou caiu o leite. O que os Rahamim falaram? Rahamim falaram... Lo pasul. Não, olha comigo. Olha no começo da página. Olha no começo da página. Imagina que a primeira palavra da página fala Haser Kortov, né? Sim. Mas isso é uma hipótese. A outra hipótese é que Lo Haser Kortov. Tá cheio. Então vamos ler a Braita nessa versão. 3 log água completos. Shenafal etochan, que caiu para dentro delas Kortov Yain e continua aparecendo que nem Yain. Venafal emikve lo passou. E a mesma coisa Halav. 3 log maim completos. Não leio como está escrito aqui, porque ele está trazendo uma segunda versão. Eu estou lendo na segunda versão. E caiu lá dentro um pouquinho de leite. Mareem que mareem, parece água. Venaflu la mikve, lo paslu. Então, por quê? Por quê? Que é o máximo de... No caso de leite vai ser mais problema, mas no caso de vinho, por quê? Porque Rahamim vão falar, né, de acordo com essa versão, eles vão querer 2 condições. Uma, quantidade completa de água. 2, aparência de água. Então, se caiu, eu tenho aqui 2 garrafas, 3 log inteiros de água. 3 log inteiros de água. Aqui cai um pouco de vinho, faz a coisa ficar vermelhinho. Aqui cai um pouquinho de leite e não muda nada. E essas 2 caíram em 2 mikve diferentes. Aqui caiu o vinho. Rahamim vão falar, eu tenho 2 condições.
Eu tenho as duas? Não, eu tenho uma. Quais são as duas? Ter tanto de água e ter completo, 3 log de água completo, e ter a aparência de água. Aqui no vinho, na garrafa que virou vinho, eu tenho tanto de água, realmente, mas eu não tenho a segunda condição. Então, qual vai ser o din? Não vai ser passul, porque tá faltando um requisito para passul, tá faltando. No caso do leite, eles vão falar que tem os dois. Tem a aparência e tem o completo de água. E aí, Verabi Yochanan ben Nuri, que palig, a seifa de palig. E Rabi Yochanan ben Nuri, ele vai discutir já que Rabi Yochanan ben Nuri, que palig, a seifa palig. De acordo com essa versão. Rabi Yochanan ben Nuri, que fala que tudo vai de acordo com a aparência. Ele vai discutir na última história. Por quê? Porque ele fala 3 login de água menos Kortov, que caiu lá dentro água. Para Rabi Yochanan, vai ser o quê? Vai completar para 3, certo? Para Chachamim, mesmo que tem 3, eu não tenho o tanto de água. E aí eu vou falar que quando Rav falou 3 login completos, que entrou lá um pouco de vinho, Marem que maré yain, ele não precisa ser somente com a opinião de Rabi Yochanan ben Nuri, porque Chachamim também vão concordar no caso de vinho. Então, Rav Papa, o que é tudo isso? Isso aqui é um questionamento para o Tirut da Gemara. Você falou que Rabi Yehuda, ele é da opinião de Rabi Yochanan ben Nuri, ele discute com Chachamim, mas talvez ele não discute com Chachamim, talvez Chachamim também vão nessa opinião, que se caiu água, que se caiu vinho na água, mudou a cor, perdemos uma condição para invalidar o mikve, e Rav vai junto com Chachamim também, não só com Rabi Yochanan ben Nuri, né? Então, a Gemara respondeu isso aqui assim de primeira, sendo que vai depender das versões, Haser Kortov ou não Haser Kortov. A Gemara responde uma resposta muito assim direta. Ela fala assim, simples. Rav Papa me baia. Rav Papa tinha essa dúvida. O que está escrito na Braita? Haser Kortov ou não Haser Kortov? E aí vai fazer uma grande mudança. Lerava, pshita lei. Rava não teve essa dúvida. Lerava era pshita, era simples, era óbvio que a girsá, a versão na Mishnah, é 3 log menos um pouco de Kortov que caiu lá vinho. Que caiu lá vinho. Ele não teve dúvida. Por isso ele fala que Rav Yehuda, Amarav vai de acordo com Rabi Yochanan ben Nuri. Quer dizer, toda essa confusão, toda essa dúvida está na cabeça do Rav Papa. Rava não tinha essa dúvida, qual é a versão da Mishnah. Já que ele não tinha essa dúvida, então ele podia falar que Rabi Yochanan ben Nuri Rav vai conforme a chita do Rabi Yochanan ben Nuri. Entendeu? Omar Rav Yosef. Rav Yosef, no fim da vida, ele era o Rav de muitos Amoraim. No fim da vida dele, ele estava doente e ele esqueceu muitas coisas que ele ensinou. Bom, talvez hoje o nome disso seria Alzheimer. Não sei se era isso, mas... Demência. Demência não sei, mas Alzheimer, esquecer. Assim, Gemara em Nedorim conta que ele adoeceu quando ele ficou mais velho e começou a esquecer algumas coisas. Então, quando alguns alunos traziam um Dvar Torá, às vezes ele falava, eu não sabia, eu não lembrava, eu não sei, sendo que ele mesmo que ensinou para eles, né, essas halachot. Então, Rav Yosef fala, Lo shamia li hashmata. Eu não escutei essa halachá, essa shmuá, né, esse dito, e Rav Yehuda, em nome de Rav, falou. Almale Abaye. Abaye falou para ele, At amart la nihalan. Você mesmo nos ensinou essa halachá.
Mas já que ele estava com uma doença, então ele esquecia, então tá bom. Ve'achi amarta nihalan. Não só que você nos ensinou, você também nos disse o seguinte comentário. De Rav loitan chaser kortov, bereisha. Rav não estudou chaser kortov, quer dizer, para ele a quantidade era completa, não estava faltando nada para ser completado a 3. Rabi Yochanan na Seifa Paleg. Rabi Yochanan discute com a história do negócio de água com leite. E por quê? Porque Lechachamim, quando tem menos que 3 log, ia falar litros, menos que 3 log, mesmo que o leite completou para 3, e parece água, mas não tem 3, não é com 3. Ele fira bem Yohanan Benuri, completou com leite, se tornou 3 log. Agora, é muito difícil saber isso. Como você vai saber? Você está vendo uma garrafa aí, você não sabe, Não sabe. né? Isso é uma coisa... Na verdade, a garrafa já foi. Né? Não, Praticamente está discutindo porque a garrafa. vamos supor que você vê o cara jogando essa garrafa no mikve. Depois ele vem e te fala assim, não, tinha lá tanto e eu completei com leite. Entendeu? Uma coisa muito difícil de você saber. Rabi Yochanan Sefa Palik verá de Omar Kedivre Yaakov. Aí ele fez maiotze. De acordo com isso, vai dar que o Rav, quando ele falou que 3 log, que entrou lá um pouquinho de vinho e mudou a cor da água para o vinho, todo mundo vai concordar com isso. Também Rav, também Rabanan e também Rabi Yochanan. Por quê? Porque já que mudou a cor do vinho, né? Mas se ele jogar por querer, vai invalidar. Não, porque Lefi Rabi Yochanan. Porque é como se eu tivesse completado a água encanada. Não, porque Lefi Rabi Yochanan mudou a cor, já não é problema. E Lefi Rabanan não tinha 3 de água. Não, mas sem querer. Caiu sem querer. Se eu jogar por querer, já invalida, não? Existe um conceito que a gente não faz coisa errada de propósito. Nem mevatlim isur lechatchila. Mesmo que não vai invalidar, vou jogar só meio litro de água lá. Tá faltando meio litro para 40 CA. Um log. Posso jogar água encanada? Se eu jogar, vai invalidar o mikve? Também não. Faltando para 40 CA? Falta meio log, falta um log para... Um log é 300 ml, né? Ou 500. 3 estraga, mas um não. Posso jogar um? Lecatchila não. Só se já caiu, né? Isso se chama, Bichlal, na Halakha, em mevatlim, em osim isur lecatchila. Outro exemplo, por exemplo, eu tenho aqui uma coisa de isur e se eu jogar 60 vezes a mais, o negócio não vai ter pasul, não vai ter problema. Posso fazer isso lecatchila? Não. Mas se acontecer. Se acontecer, não é lecatchila. Lecatchila quer dizer propositalmente, intencionalmente, de cara. Eu vou fazer. Não, você não pode, não deve fazer isso. Te dar um outro exemplo, fugindo um pouquinho. Sabemos dos shiurim, que é Kabeitzah, né, que é Revit, né? Chatzi shiur. Menos meio shiur. Eu vou comer meio kezait de uma comida não kasher. Onde eu fico? Na esquina do Gan Eden com Geinom. Eu fico... Como é que fica? Tudo errado. Eu fico... Pode ou não pode? Não. A Torá proibiu. Kezait. Você falou, não quer que você come. Quanto é chamado de comer? Kezait. Menos que kezait. Entrei no problema? Não entrei no problema. Mas, Hatzi Shiur, Assur na Torá. É proibido. Você não vai ter o castigo. Se você comer o Shiur inteiro, o Kezait inteiro, vai levar. Um castigo você vai levar. Aonde a gente aplica uma halakha dessa na prática? Que a gente
A gente não está nem no proibido, nem no permitido, a gente fica no meio. Acho que isso é muito usado em comidas, né? Não é? Quando? Exato, mas quando? Quando o cara... Quando eu posso comer meio shiur de algo proibido? Por exemplo, a geleia de goiaba. Barra 60, né? Não, não. A Não, grávida no Yom Kippur. Ó, 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 ó. Chegou, acertou. Yom Kippur. Yom Kippur, se o médico fala para a pessoa, você precisa comer, ou tomar um remedinho. Claro, não estou falando alahá, estou falando o conceito. Quando chegar em Yom Kippur, você pergunta para o teu rabino como fazer. O médico fala que você tem que tomar um remédio, você não pode parar. Você é cardíaco, você é pressão, você é isso, você é aquilo, você tem que tomar um remédio. O que a gente vai fazer? vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Como você vai tomar? Menos de 50 ml de água, por exemplo. Isso 50 ml é bastante. Mas qual é o shiur que não pode? 50 Você é obrigado. Você tem que tomar um Eu remédio. quero, 50 mililitros é aquele... mas eu quero saber. Então um você copinho toma de- menos. Não, mas então. Não, Eliel, qual é o shiur proibido? 86. 86, né? 86. Tá. Tudo que eu fizer a menos que 86, eu estou no não proibido, porém no Yom Kippur é o não permitido. Só que se eu tenho uma força maior de um remédio, ou de uma orientação médica, ou de alguma coisa, então eu vou fazer os dois sem correr risco de ser punido. Eu vou tomar menos que shiur, então a colherzinha a cada 9 minutos. A colherzinha de chá, ela tem menos do shiur, e o prazo de 9 minutos é menos de shiur, quer dizer, que não vai juntar uma colherzinha com a outra. Porque se eu tomar 10 colherzinhas uma atrás da outra, eu já tomei o shiur. Então, espaça por 9 minutos, e aí é uma nova. É um novo lehaim, né? Então, eu não estou fazendo com shiur. Qual é a dica, por exemplo? Uma mulher grávida, está jejuando, começa a passar mal. Se você der para ela um quadradinho de chocolate, uma vez eu escutei isso aqui de um Rav, uma dica. O chocolate, ele é pouco shiur. O quadradinho não tem um shiur de refeição, de kezait, ou cada chá. Mas ele tem muito açúcar, então vai dar vai levantar a coisa. Alguém que está com, sei lá, eu não estou falando alahá na prática, estou falando a ideia. Alguém que está com muita dor de cabeça no Yom Kippur. Toma Pode? Não. Se você tomar as 40 gotas de Novalgina, Sim. a Novalgina não é comida, Não é comida. os 40 gotas não é shiur, Não. acabou. Eu mesmo fiz isso aqui algumas vezes. 4 da tarde, lá na hora de minhá, para mim é a pior hora. Musaf, só de escutar o Musaf, eu já estou entendendo que eu estou ao Musaf, eu estou no almoço. Mas quando chega a minhá, eu não consigo sem descansar, mas quando eu estou descansando, às vezes também é difícil se levantar. Sim. 40 gotas Novalgina, gotas, que dá para engolir. Sem açúcar. Sem nada, é puro. Puro. Assim, Pior na maldade. É pior que a dor de cabeça. Não importa, mas passa. Dá uma força depois, até o final do Yom Kippur. Como se diz, quando acaba o jejum, eu consigo jejuar mais um dia inteiro. Né? Então, o que acontece aqui? Eu estou fora do shiur proibido, tá? Mas já que eu tenho uma situação, então eu uso. Mas eu não posso agora chegar lá na churrascaria e falar para ele assim, me dá um pedacinho menor que kezait para provar. Não posso. Por quê? Hatzi shiur, asur minatoira. Agora, se você está num lugar que te mostraram o certificado kasher do melhor ashgaha que tem, dali a pouco vem o cara e fala assim, não, enganei todo mundo. Você comeu só metade do kezait. Não comeu tudo. Você tem que fazer chuva sempre. Mas você vai levar castigo? Não. Lama não fez o shiur completo. Ok? Então, isso aqui é para a gente terminar esse assunto. Amanhã nós vamos falar, se Deus quiser, de outra questão
de mikve. Se caiu um barril cheio de água dentro do mar, Um barril cheio d'água dentro do mar? mas um mar que não anda, parado. Chachamim aqui, Rosheshim, se a pessoa fizer mikve lá, talvez ele entrou na água Ah, que estava canalizada. Amanhã, Gumará vai falar disso, se Deus quiser. Bezerra Hashem, amanhã a gente continua Mas a mistura não é tanto. nesse assunto. ah, Tchau, pessoal. Tipo assim, Até amanhã. eu tô Boa noite, com Rafa. água. Eu dei agora e Até agora amanhã. você entrou, você tá nessa água aí. mas isso é difusão de um